Conforme eu já falei, eu gosto desse livro de Valdir, né? Valdir de Moura Ribeiro. Eu gosto do trabalho dele. É um trabalho até diferenciado dos outros, porque ele pesquisou muito, aqui tem bastante ilustrações de livros que ele pesquisou nas igrejas, principalmente nas igrejas, nos cartórios, para encontrar, por exemplo, a data correta para o nascimento da Maria Bonita. Né? Esse livro já é de outra pessoa, João de Souza Lima. Ele procurou muito, ele pesquisou muito, ele disse que encontrou para mais de 40 versões também para a data do nascimento da Maria Bonita, do Virgulino. Ele encontrou inúmeras pessoas também que citaram como o dia da morte do Virgulino, que eu vou falar sobre o cadastro e sobre o Virgulino, inclusive um textozinho aqui que tem de uma das coisas que ele cantava, né, o Lampião, o Virgulino, por alcunha Lampião, né? Então, ele cita bastante coisa, inclusive ele estudou os livros de Ranulfo Prata, Antônio Aguiar, Joaquim Góes, entre outros. E para as versões da morte do Virgulino, eu mesma li 3 obras de Frederico Pernambucano de Melo, cada um dos livros, né, tem ele dá uma versão para quem eliminou, quem matou o Virgulino, e no final das contas nós percebemos o seguinte, que o Virgulino não tem uma certidão de óbito, portanto é considerado o quê? Legalmente é considerado uma pessoa, digamos assim, que o seu final é indefinido e é uma pessoa desaparecida, né? Porque não tem um documento que explique a morte e que diga assim, Virgulino morreu no dia tal, não foi expedida uma certidão de óbito do Virgulino, nem tampouco da Maria Oliveira, ou Maria de Déia, ou Maria, que também bonita, existem também vários nomes para ambos, né? Essas pessoas que tornam-se pessoas que são mais a lenda, né? Mas a gente pode estudar, por exemplo, do Virgulino, por exemplo, esse eu sei que existiu, porque ele nasceu ali em Vila Bela, entre Vila Bela, né, e Nazaré do Pico, que é no município de Floresta. Aí eu vou falar sobre esse outro verso do Virgulino, que ele cantava. Vejamos, para a gente analisar. Quando lembro, senhores, do meu tempo de inocente, que brincava nos cerrados do meu sertão sorridente, tanto que meu coração, magoado de paixão, vejam a palavra, quase que chora amargamente. Vou ler novamente. Quando lembro, senhores, do meu tempo de inocente, que brincava nos cerrados do meu sertão sorridente, tanto que meu coração, magoado de paixão, quase que chora amargamente. Vejam o que refletia e o que reflete esses versos de Lampião. Reflete a mensagem, o que ele sentia era uma paixão, não pela Maria. Essa daqui veio depois, muito depois. A Maria, quando entrou para a vida do Virgulino, né, a Maria de Déia, né, que era já uma mulher casada, vejam só, já era casada, separada do marido. Ela entrou muito depois, né? No ano de 1929 para 30, o Virgulino já tinha, ele nasceu em 1897 ou 98, né? Então, já não era uma criancinha, já era um homem maduro e que ele não vivia ao lado das mulheres. Ele, vez por outra, vejam só, gente, ele estuprava quando ele tinha as necessidades biológicas, fisiológicas, né? Quando ele tinha instintos
que a pessoa tem a sexualidade, aí ele estuprava uma outra mulher, ele saía daquela, mas ele tinha um preconceito muito grande em relação às mulheres. Por que esse preconceito? Porque é exatamente essa questão que ele tinha do respeito, da necessidade, né, de se impor, assim como, digamos assim, a honra. Era a honra. E também, mas tudo isso que eu estou falando, gente, é dentro da psicanálise, tá? Dentro da lógica da psicanálise. Então, ele não podia ter a mãe dele, a avó dele. Ele não podia ter, que era o amor da vida dele, para quem ele escreveu, aliás, para quem ele cantou Mulher Rendeira. Né? Ele escreveu para a avó. Olê, mulher rendeira, olê, mulher rendeira. Tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar. Então, era a paixão dele, né? Mas ele não podia ter. Né? Isso é o Édipo mal feito. Né? Então, ele vai carregar o sentimento de culpa, por muitas vezes ele ter desejos, né? E ter para ele a questão da sexualidade que ele tinha, mas ele era proibido, era a proibição, né? A proibição que é natural, certo? No ser humano, né? Que as pessoas se relacionem com outras mulheres e não com a sua mãe e não com a sua avó ou com os seus parentes próximos, né? Inclusive isso é lei, está dentro da lei, né? Até para casar primo com prima, que também foi um conflito na vida do Virgulino, porque ele queria a prima Licor. Vejam, ele queria a prima Licor. A Licor não queria o Virgulino. Ela apaixonou-se pelo Enoque e casou-se com o Enoque. Mas no dia do casamento da Maria Licor, se não me engano, é Maria Licor, teve que ter a intervenção ou interferência do padre José Kerlin para dizer para o Virgulino não acabar com o casamento da Licor, né? Até o nome interessante, né? Licor. E ela casou-se ali na igrejinha de Nossa Senhora da Saúde, em Nazaré do Pico. É por isso que eu digo, gente, procurem ir, quem quer estudar o cangaço, procure ir em Nazaré do Pico, porque lá existe ainda a igreja, existe o casario, todo preservado das pessoas que combateram o Virgulino. O Virgulino, desde pequeno, que ele tinha problemas psicopatológicos, né? E ele viveu ali, em Nazaré do Pico, entre Nazaré do Pico, né? E as Pedreiras, Poço do Negro, né? Certo? E ele frequentava a Feira de Nazaré do Pico, era conhecido das pessoas, né, dos nazarenos, né? E ele ficava sempre, desde criança, o Virgulino era astuto, desde criança, que ele carregava esse problema, né? Vê-se nos versos, vou pegar aqui novamente, os versos, né? Veja só o que ele cantava. Meu rifle atira cantando, em compasso assustador. Faz gosto brigar comigo, porque sou bom cantador. Enquanto meu rifle trabalha, a minha voz se espalha, zombando de tanto horror. Vejam só. Então, como o Virgulino tinha uma personalidade, né, agressiva. Mas isso, no meu entendimento, é em virtude do Édipo mal feito, né? Dele ter se apaixonado. Vejam só, Virgulino passou muito tempo para demitir uma mulher no cangaço, né? Ele não gostava das mulheres, não queria que mulher cortasse o cabelo, né? Agora, ele próprio tinha o cabelo grande, na altura do ombro, né? Tudo isso são coisas que nós vamos analisando e pesquisando
e entendendo a personalidade do Virgulino, a personalidade psicopática, por conta desses traumas, né? O narcisismo de Virgulino estava à flor da pele, né? O Virgulino foi mimado pela avó, né? Claro, gente, isso daí é natural que a vovó fizesse, embonecasse o neto, né? Enquanto que a mãe não amamentou. A mãe deu, entregou com todo, com a forma de estudar que eu estou fazendo aqui, gente, não é dizendo que a Sulema fez isso de propósito, não é dizendo que a vovó fez isso de propósito, mas que repercutiu na vida do Virgulino, para ele tornar-se o psicopata que ele foi. Ele não tinha a menor, digamos assim, se ele visse qualquer cena, né, ele está dizendo aqui, zombando do próprio horror. Vejam só a frase. Ele fazia e ele ria, e ele sorria, ele matava sorrindo. Então, esse estudo que eu faço é justamente para entender, né, porque o Virgulino matava e depois ia dançar, né? E depois ele ia zombar, né, do horror, o que ele praticou. Ele matava, ia rir, ia dançar. Então, fiquemos por aqui e dá um like aí. Eu estou sempre colocando vídeos, eu tenho a página Psicologia do Cangaço, coloquei também a página Floresta do Navio, a capital do sertão, né? Tenho várias páginas e o YouTube, sempre para comentar nessa linha da psicologia e da psicanálise, ok? Dá o like aí porque vai ter mais vídeo.